está dentro de você mudar, aquele peso sai, aleluia, Deus é bom demais, amém? E nós vamos estar falando nesse livro de Eclesiastes, os irmãos sabem, né? Salomão, ele escreveu Provérbios na sua mocidade, não é isso? Ele escreveu ali o livro de Cantares quando estava na sua meia-idade, escreveu Eclesiastes quando já estava mais velhinho. E uma coisa que Salomão pediu a Deus foi sabedoria. E apesar de ele ter tido muitos erros, né, nós entendemos que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, e Eclesiastes também nos ensina muita coisa. E uma característica que tem no livro de Eclesiastes é que ele fala dos altos e baixos do ser humano. Você vai perceber em Eclesiastes 3, ele falando que é momento para todas as coisas. Então vai ter momentos que você vai estar chorando, mas aquele choro não é eterno. E vai ter momentos que você vai estar sorrindo. Amém? Vai ter momento que você vai ter que semear, que é algo que é árduo, mas vai ter um momento da recompensa que você vai colher. Então, nossos dias, a nossa realidade humana é essa. Tem dias que são maravilhosos, você recebe boas notícias, você flui, e tem dias que às vezes vem, às vezes são as más notícias, é um peso que vem espiritual, você sente às vezes um laudo de enfermidade, mas, querido, você tem uma oportunidade. Ou você permanece e alimentando esse sentimento e essa amargura, ou você escolhe outro lado, romper isso e andar em fé, e receber aquilo que Deus tem para você, e crer que Ele é poderoso para fazer, amém? Então, se você é sábio e inteligente, você vai tomar uma posição correta na tua vida. Você não vai deixar que essas coisas tomem conta do teu coração, mas rapidamente você vai lutar em fé, vai resistir em fé e vai se posicionar naquilo que a palavra de Deus tem para você. E você pode ter certeza de uma coisa: em toda a nossa vida nós somos desafiados. Todos são desafiados. Não tem um só filho de Deus que nunca vai ser desafiado, que nunca vai passar por algum tipo de problema. Podemos ter problemas e dificuldades diferentes, mas todos nós, em nossa caminhada, nós enfrentamos desafios. E o Senhor fala que o justo viverá da fé. Então é isso que nos sustenta, é a palavra de Deus e andando em fé em nome de Jesus, amém? Então, Eclesiastes capítulo 11, você já abriu? Se você não abriu, eu não abri, vou abrir com você agora, em nome de Jesus. E nós vamos meditar nessa palavra, que o Espírito Santo ministre sobre os nossos corações, que Ele encontre liberdade em nós para falar. Versículo 1 fala assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Versículo 4: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se essa ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. E a Bíblia, ela tem uma linguagem que às vezes nós não compreendemos, né? E quando a gente lê essa palavra, às vezes algumas pessoas já sabem o significado, mas eu tenho que estar explicando. Quando o Senhor fala, lança o teu pão sobre as águas, e se a gente for racionalizar, a gente imagina logo um pão francês, ou um pão, sei lá, prosvita. E se a gente for pegar pelo literal, você vai pegar o pão e vai lançar sobre as águas. Mas nós temos que entender o contexto que o Senhor estava falando essa palavra para aquele povo, o povo de Israel, e qual era a realidade daquele povo. Quando fala aqui de pão, ele está se referindo à semente do pão, o grão do trigo. Quando o Senhor fala assim, lança o teu pão, então você pode já está sabendo
que o Senhor fala: lança a semente do pão de trigo sobre as águas, e depois de algum tempo você encontrará. E por que o Senhor estava explicando essa palavra? Em Israel, irmãos, é um local deserto. Você vai ver, as terras são muito áridas, muito desertas. E o clima daquele local, daquela localidade, não tem chuvas com frequência. As chuvas, elas acontecem em 2 períodos específicos do ano. Então não é, a gente vê que o Brasil no clima tropical, que uma hora está sol, outra hora está chuva, e muita chuva o tempo todo, e somos muito férteis, e a Amazônia está aí, é o pulmão do mundo. Mas a realidade de Israel é um local seco, é um local deserto, é um local onde a chuva acontece raramente. E quando acontece a chuva, é o momento de semear, porque a terra está sendo irrigada, a terra está sendo amolecida. Por quê? Por ficar muitos períodos sem chuva, a terra fica igual a terra que nós temos aqui no nosso Nordeste. Ela fica ressecada de tal forma que não tem como você plantar nada, por ser tão dura, por ser tão estéril, porque não tem como plantar. Então ali, quando chega o momento da chuva, é a oportunidade de eles semearem. Mas é lógico que a semeadura, ela vai demorar um tempo para você colher. E quando tem a colheita, vem a fartura, e vem a colheita dos grãos, e os grãos significam provisão de pão. E basicamente o alimento daquela época eram pães e eram frutas, tâmaras. Quando o Senhor fala que eles iam conquistar uma terra que manava leite e mel, esse mel simbolizava as tâmaras de tão doce que era, e o leite da cabra, porque não havia fartura de gado, por não ter pasto. Então gado também é algo raro. A carne para eles naquela época era algo raro. Então a alimentação básica deles era pães e frutas. E ali, quando vinha a colheita, eles recebiam aqueles grãos, armazenavam aqueles grãos, porque eles não sabiam qual seria o outro momento que eles teriam a oportunidade de semear. E como a chuva era escassa naquela terra, aqueles grãos você vai pegando, você vai amassando, você vai fazendo pão, e é lógico, a quantidade vai diminuindo, porque você está consumindo. E quando vai chegando perto do período da chuva, que é o período deles semearem, a quantidade de grãos de semente que eles têm são poucas. E ali é um posicionamento de fé. Porque se você for incrédulo, você vai pensar assim: eu vou continuar com esses grãos, porque eu vou ter suprimento de pão por mais alguns dias. Mas se eu crer que Deus tem a provisão para mim, eu vou pegar esses grãos que eu tenho e eu vou lançar sobre essas águas. Eu não vou colher neste momento, mas eu creio que Deus vai prover para mim daqui a algum tempo, e eu vou semear aquilo que eu plantei. Então a situação era a seguinte: ou eles tinham um posicionamento de fé, porque já estavam na escassez, e lançavam sobre as águas aquele pouco que eles tinham, e de repente por algum tempo ia passar alguma necessidade, algum aperto, até chegar o tempo da colheita, ou eles, por incredulidade, retinham aqueles grãos para si e não semeavam. Muito bem. Agora, o que isso quer dizer para nós? O que essa palavra se aplica na nossa vida? O Senhor deseja que nós venhamos a depositar nele a nossa fé e a nossa confiança. Porque entenda bem, o Senhor, Ele acrescenta sobre nós talentos, dons e capacidade. Mas há momentos em nossa vida que Ele fala assim: lança o que você tem sobre mim, creia que eu vou ser poderoso para prover na tua vida. Mas se nós, pela incredulidade, pela falta de fé, não lançarmos no Senhor e retermos aquilo, e confiarmos somente na nossa capacidade, nosso braço de carne, vai chegar um momento que aquela provisão vai acabar, e você não vai receber da parte do Senhor.
de fé e de ousadia e de credibilidade. E a gente pode observar isso, que acontece algo parecido, um paralelo nessa palavra, que se encontra lá no livro de 1 Reis 17, no versículo 8. 1 Reis 17, no versículo 8, você vai encontrar Deus, Ele falando com profetas, Elias, ordenando que ele fosse a uma viúva para que ela pudesse alimentá-lo. Só que quando ele chega na casa daquela mulher, daquela pobre viúva, e a terra toda estava com escassez de pão, porque a terra estava sem chover por um longo período. Mas o Senhor virou para aquele profeta e falou assim: você vai até a viúva, porque ela vai te sustentar. E quando ele chegou naquele local, aquela mulher não tinha estoque de comida. O relato daquela mulher para aquele profeta, ela chega para ele e fala assim: olha só, o que eu tenho somente vai dar para fazer um bolo para mim e para o meu filho, e nós vamos comer e vamos morrer. Bolo também significa pão. Mas o profeta falou assim: você vai primeiro fazer um pequeno bolo e vai me dar primeiro, e depois você vai comer, você e o seu filho, e a farinha da panela não vai se acabar, e o óleo da botija não vai secar. Era um momento de entrega, era um momento de confiança. Ou aquela mulher cria que Deus era poderoso para suprir, ou ela ia reter aquilo que ela tinha somente para ela e para o seu filho, e ia acabar, ia morrer. E isso, queridos, o Senhor nos convida. O que você tem nas suas mãos? Às vezes você tem que lançar em Deus. Nós tivemos uma experiência pessoal no momento da nossa conversão, eu e meu esposo. Antes de nós nos convertermos, nós tínhamos uma lanchonete. E essa lanchonete, ela vendia bebida, ela vendia cerveja. Mas, quando nós aceitamos a Jesus, o Senhor falou no nosso coração, falou no nosso espírito: pare de vender cerveja. Mas aquilo ali era o nosso sustento, é como se fosse o nosso grão, era aquilo que nós tínhamos sobre o nosso controle, era aquilo que estava sobre a nossa administração. Porque, para quem não sabe, quem já teve comércio ou quem não teve, a cerveja, o lucro dela é muito pequeno. Mas a cerveja, o que ela vai gerar? Ela vai gerar um movimento de pessoas. Então vai atrair as pessoas vão consumir o que você oferece, seja um sanduíche, seja um petisco, seja as crianças tomar sorvete porque vem com os pais. E aquela situação era que nós tínhamos, era o nosso grão, era o nosso pão, era o nosso sustento. Mas o Senhor falou assim: lança sobre mim, entrega isso. Entrega e confia. E nós ali tomamos uma decisão. Por mais que é o nosso sustento, por mais que nós entendemos que é o que gera um movimento aqui no nosso estabelecimento, nós não vamos mais vender. Preferimos obedecer ao Senhor. Entregamos aquilo que estava sobre a nossa administração para Deus. Devolvemos para o Senhor. E ali naquele momento nós estávamos semeando em Deus fé, esperança, confiança e ousadia. E eu vou ser bem sincero para vocês, não foi da noite para o dia que as coisas mudaram. E eu vou ser bem sincero para vocês, por um longo período de tempo nós passamos por algumas privações. O nosso movimento, ele caiu 80%. Imagine um rendimento cair 80% com criança pequena, com necessidade, mas o nosso coração estava em Deus, porque naquele momento nós devolvemos para Deus, nós depositamos a nossa semente, nós depositamos a nossa confiança, a nossa vida estava rendida e entregue ao Senhor. Nós não sabíamos como ia ser, nós não sabíamos de onde ia acontecer, de onde ia prover, mas nós declarávamos: Deus proverá. Deus proverá. E por um longo período de tempo nós fomos muito provados por Deus. E você
você entenda bem como é que Deus é sábio. Quando você entrega algo para Ele, você planta em Deus, nenhuma plantação nasce de um dia para o outro. Só se for aquele carocinho de feijão que você planta e já nasce logo, mas você não colhe de um dia para o outro. O Senhor fala: lança sobre mim o que você está aprendendo sobre os teus cuidados, o que você acha que você tem o domínio, o que você acha que você não tem como abrir a mão. Lança sobre mim, confia em mim essa situação, abre mão, para que eu possa, através dessa semente de fé que você está lançando no meu terreno, eu regar e produzir para a tua vida frutos que você vai colher, frutos que você vai receber da parte do Senhor. E como toda colheita, irmãos, não vem do dia para a noite, mas o teu coração tem que continuar firmado em Deus, crendo que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir sobre a tua vida. Quando você toma um passo para Jesus, quando você aceita Jesus, muitas coisas em nossas vidas começam a ser mudadas. E eu falo para vocês, não é um pastor que vai requerer de vocês, não é de repente o teu irmão que vai falar a você, mas é a voz do próprio Espírito que vai falar no teu coração. Lança sobre mim essa situação, confia em mim. Você até agora tem tentado levar com o teu braço de carne, seja o teu casamento, seja o seu trabalho, mas agora entrega para mim, descansa em mim. Lança uma semente sobre os meus cuidados, porque você vai colher desse fruto. Você vai colher desse fruto. E a nossa mente às vezes fica confusa, porque quando tomamos uma posição com Jesus, somos muito sugestionados. E se levantam pessoas e coisas e falam: como é que pode? Você não está vendo nada. Você até agora tua vida não está mudando. Mas você tem que guardar dentro de você: a minha semente está sendo germinada. Aquilo que eu entreguei para Jesus, aquilo que eu depositei em Jesus está sendo germinada. A chuva seródia, aleluia. O amor de Deus está fazendo frutificar. E eu, no tempo certo, eu vou colher. Para a glória do nome do Senhor. Porque fiel que prometeu, fiel que se fará na sua vida, em nome de Jesus. Muitos ficam com medo de se lançar em Deus. Quando aqui em Eclesiastes fala, volte aí Eclesiastes 11, em nome de Jesus. No versículo 4. Irmãos, para Abraão ser pai de multidão, ele teve que oferecer o seu filho. Aquele filho foi a semente que ele lançou em fé, o Isaac. Tem coisas em nossas vidas que são Isaques, que parece que não queremos abrir mão e não queremos nos desprender. Às vezes são ressentimentos e rancores, e você pensa que você vai conseguir levar a sua vida ainda cultivando isso dentro de você. O Senhor fala: abra a mão, lança sobre mim, libera, deixa eu regar o teu coração. Você vai colher paz, você vai colher conforto, alegria da minha parte. Libera para o Senhor, amém? Eclesiastes no capítulo 11, versículo 4, fala algo tremendo. Ele fala: quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Porque, claro, nós estamos falando aqui num contexto de plantação, de arado, e dois problemas para um semeador, para aquele que carregava uma semente, que ia plantar. E nós sabemos que tudo antigamente era manualmente. Então o semeador saía a semear com a sua bolsa cheia de semente, e a terra já arada, já preparada a sua vala. Ele ia lançando as suas sementes sobre o arado, sobre aquelas valas, ele ia lançando a sua semente. Mas dois problemas: se houvesse, ia atrapalhar
a plantação e, consequentemente, a sua colheita. Se houvesse um vendaval muito forte, uma ventania muito forte, no momento que ele lançasse a sua semente, aquele vento ia jogar aquela semente para outro local que não seria o local exato para que ela fosse ser plantada. Ou se no momento da sua semeadura acontecesse um temporal, uma chuva torrencial, aquilo ia ser lavado, a sua semente ia ser levada para um outro local e ele ia perder a sua semente, consequentemente toda a sua plantação. Então, dois problemas existenciais. Mas preste atenção numa coisa: quando o Senhor fala essa palavra, não estava acontecendo de fato aquele problema. O semeador estava apenas observando, preocupado. Ainda não estava acontecendo nem a tempestade e nem o vendaval. E o Senhor te chama a semear uma colheita nova para você frutificar nele. Mas o que significa isso? Se o teu coração ficar ansioso e preocupado, você não dá um passo de fé. Você não semeia, porque você fica com medo do vendaval e da tempestade. Você não crê que Deus é poderoso para fazer frutificar a semente que você está semeando, para trazer para a nossa realidade. Pessoas que oram diante do Senhor, pedindo a Deus: Senhor, abre uma porta de trabalho para mim, em nome de Jesus. Senhor, eu preciso de uma porta aberta. E através das suas orações, o Senhor, Ele abre uma porta e você tem que fazer uma entrevista. Mas se você for esse tipo de semeador que é preocupado, que é ansioso, você vai ficar se remoendo em preocupação e você vai ficar pensando: mas se o patrão não for com a minha cara, mas se na hora da entrevista me der um branco, se eu dormir demais e perder a hora e errar o caminho, e aquilo ali vai encher no teu coração, o temor vai encher no teu coração. E pasmem vocês, mesmo muitas pessoas orando a Deus, na hora que ela tem que agir sua fé, ela tem que semear em fé, ela trava, porque ela fica somente observando se vai vir o vento ou se vai vir a tempestade. Ela não tem uma atitude de fé, ela não age em fé, ela não semeia uma palavra de fé e, consequentemente, ela não vai colher nada da parte do Senhor. O Senhor te chama para ser ousado. Entenda bem uma coisa: ousadia sem a direção de Deus é presunção. Mas se você colocou diante de Deus, o Senhor te direcionou, você pode ter certeza de uma coisa: nem sempre, aparentemente, tudo vai parecer favorável para você. Mas se você tem uma palavra, essa palavra é a semente que está em tuas mãos, você vai agir pela fé e crendo que Deus é poderoso para fazer no nome de Jesus. É você olhar para o quadro da sua família e o Senhor colocar algo em teu coração e falar: ora pelo teu esposo e declara sobre ele palavra de bênçãos. Você vai começar a semear agora uma semente nova, porque antes o que você colhia era o que você semeava. Porque o que você semeava, você olhava para o teu esposo e você semeava palavras de morte. E você declarava: esse homem não presta, esse homem é um grosso, esse homem é um ignorante. Mas o Senhor fala para você esta noite: eu não quero que você fique olhando se vai vir vento, se vai vir tempestade, se vai acontecer problemas. Eu quero que você pegue essa semente agora e, pela fé, comece a fazer uma nova semeadura, crendo que eu vou regar essa semente e você vai colher esse fruto para a glória do nome do Senhor. E você vai pegar essa palavra de Deus. E agora, no mundo espiritual, uma terra preparada para você semear. Uma semente nova, incorruptível da palavra do Senhor. E você vai começar a abrir a tua boca em fé e vai declarar: o meu esposo é uma bênção. Esse homem é um homem segundo o coração de Deus. Esse homem, a Bíblia fala que vai me amar como Cristo amou a igreja, porque assim diz a tua palavra. Você vai olhar para os teus filhos e você vai declarar: são herança do Senhor e não é herança ruim. Se o Senhor deixou uma herança para você, meu irmão, não amaldiçoe os teus filhos em nome de Jesus, porque o Senhor não ia deixar para você uma herança que não fosse algo de muito valor, porque a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor.
Mas quando nós só olhamos, está ventando, parece que vai vir um temporal, eu vou parar, eu não vou semear, você não vai colher, você não vai receber do Senhor. E não importa como vai ser feito, o Senhor só fala para você semear. Porque quem gera o crescimento é Deus. Quando o Senhor te convida para uma obra ministerial, queridos, o diabo pode bombardear a tua mente e falar assim: você vai começar, mas não vai ter ninguém. Você vai ser líder, ninguém vai te apoiar. E você vai fazer algo, mas as pessoas não vão concordar. Mas entenda bem, isso está no campo da tua imaginação. Ainda não está acontecendo. Mas se você se prender nisso, você não vai dar um passo de fé. E mesmo que no meio da tua trajetória possam as coisas parecerem que não está indo muito bem, mas aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir em nome de Jesus. E você crê sobre a palavra de Deus que você está semeando, aleluia, uma semente que vem da parte do Senhor. E o teu coração, a boa terra, recebe essa palavra de Deus. Tu não sabe como vai ser, mas se Deus mandou, Ele é poderoso para fazer, em nome de Jesus. E é tão maravilhosa a palavra de Deus, que a sequência que ele dá em Eclesiastes aqui, no versículo 5, ele fala o seguinte: assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Entenda bem, Deus te mandou semear, Deus mandou você lançar a sua vida nele. Você não está vendo nada, porque quando nós semeamos, aparentemente nós não estamos vendo nada. A semente ficou enterrada na terra e a sua expectativa é que ela frutifique, mas você, por um bom tempo, você não vai ver nada. Mas você agiu a fé, você semeou. Você lutou contra os pensamentos de morte que veio sobre a sua mente. Você lutou contra as dúvidas que vieram sobre a tua mente. Você lutou contra aquelas pessoas que infelizmente o diabo levanta para só te dar notícias horrorosas para impedir a tua semeadura. Porque você pode ter certeza, a Bíblia fala que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E Satanás, ele é um espírito, e ele vai usar um corpo para tentar te influenciar. E esse bramar como leão são as más notícias que vêm para te atemorizar. Porque como no reino animal, Deus ele sempre faz um paralelo na palavra dele para nos trazer um entendimento. Ele traz a figura do leão, mas não é o leão da tribo de Judá, mas ele traz o diabo como uma figura de leão, porque no reino animal, o leão ele é considerado como rei da selva. E ali os estudiosos falam que as leoas saem para caçar, mas quando elas não conseguem nada, quando elas não vêm com nenhuma presa, o leão sai do seu belíssimo descanso, porque ele é o rei, ele está ali descansando e as leoas vão caçar. Mas quando elas não conseguem nada, o leão ele se levanta e ele se posiciona e ele dá um grande rugido. Quem já foi no zoológico aqui e escutou um rugido do leão? Quem já foi? Ninguém, gente. Ninguém? É atemorizante. É atemorizante. Nós tivemos a oportunidade de escutar uma vez que estávamos lá, e para mim foi um presente, porque eu entendi a palavra perfeitamente. Como a gente entende a palavra de Deus? Nós estávamos bem distantes, estávamos lá para o lado da girafa, e o leão era lá na frente. E quando ele deu, parece que estremeceu todo o local. E por que a Bíblia está se referindo que Satanás ele brama como leão? Porque quando ele dá esse rugido, as presas elas ficam apavoradas, pensando que ele está ali do lado. Então elas começam a correr desgovernadamente e se prendem, algumas se prendem em arbusto, vão se embaraçando. E ali as leoas estão a posto para traçar. Trazendo para a palavra de Deus. Esse leão que ruge são pessoas que às vezes estão ao seu redor. E não se escandalize, às vezes pode ser os teus mais íntimos. Que quando você está em fé, levando uma palavra de Deus, lançando sobre o Senhor, você às vezes comenta algo
E não fique esperando a aprovação de todos, nem que todos batam palma e falam, é esse mesmo. Você pode ter certeza que muitas palavras contrárias você vai escutar. Os leões vão rugir, vão bramar, porque Satanás não quer que você alcance a sua promessa, não quer que você alcance. Ele quer colocar medo no teu coração, ele quer que você se embarace com as suas pernas, ele quer que você não haja em fé, ele não quer que você colha, mas ele quer que você fique na mesma posição, porque aquele a Bíblia fala, só estou observando, meu Deus, será que eu vou? Eu não vou, porque parece que vai chover, parece que o vento está forte, então não vou sair do lugar, e não sai do lugar, e não age em fé, e não tem mudança de vida, não tem transformação, mas aquele que crê, o Senhor mandou, eu vou lançar, eu vou confiar sobre a palavra do Senhor. E eu vou colher. Por isso que você tem que ser ousado em Deus. Você tem que crer na palavra de Deus. E a palavra de Deus às vezes não vai ter nada a ver com aquilo que você está passando na tua realidade. Mas se Deus mandou, haja em fé em nome de Jesus. Você pode olhar para um quadro todo destruído na tua vida. De repente as suas finanças estão um fracasso, a sua família está uma falência, a sua saúde está um terror. Mas sobre a palavra de Deus, eu lanço em Deus, eu lanço na palavra de fé. Eu estou curada porque Cristo me curou. O Senhor supre minhas necessidades porque Ele supre. A minha família é do Senhor. Vamos estar sentados à minha mesa. Vamos comer em unidade e harmonia. Todos serviremos a Deus. O mundo espiritual, algo começa a se mover. A Bíblia fala que Abraão é o nosso pai da fé. E Abraão creu contra a esperança. E isso foi imputado como justiça. Aleluias! É você crer e você lançar a tua semente, você confiar que Deus está no controle da tua vida, e você agora acreditar que por mais que demore um tempo ou dois, Deus está produzindo para você o melhor. Porque a semente que você lançou, você vai colher. Por mais que doa. Há um salmo, depois nós vamos voltar aqui nessa passagem de Eclesiastes, mas abra aí em nome de Jesus, Salmo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deus é poderoso, amém, queridos? Não é fácil. Não é fácil quando às vezes o Senhor fala para você, lança sobre mim. Salmo 126. Ele declara: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Lembra do início da nossa ministração? Quando o povo de Israel estava na época de chuva, o que eles tinham de reserva era pouquíssimo. Então muitos deles pegavam aquilo, meu Deus do céu, isso aí garantiria mais uma semana de pão, mas sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar. E às vezes andando e chorando, mas segurando a preciosa semente. Senhor, eu vou lançar sobre as águas, eu vou crer que no tempo certo eu vou colher em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. E vai ter situações que assim, Deus vai te dar algo para você lançar sobre ele. E às vezes nessa semeadura você vai regar com as tuas lágrimas, porque vai custar para você, vai custar para você. Mas Ele está requerendo para que você lance sobre Ele. Aleluias. Mas você vai colher para a glória de Deus. Tu não sabe como Deus vai fazer. Ele é tão lindo, volta lá para Eclesiastes 11, versículo 5, que ele fala: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, você sabe o caminho do vento? Você sabe? Nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida. Irmãos, meu Deus, já parou para pensar? Eu tive 2 filhos e você gerar uma vida, um ser se formando dentro de você, uma coisinha, né? Um óvulozinho que foi fecundado e daqui a pouco aquilo ali começa a gerar vida e começa a criar forma e começa a criar ossos e pele, olho e mão e pé e, meu Deus, como é que pode osso se formar dentro de você, um ser se formar dentro de você? Ah, que coisa linda, Jesus. Tu não sabe como é esse mistério, mas Deus faz.
Vão ter situações em tua vida que você não sabe, meu Deus, eu não sei nem como o Senhor vai fazer, eu não faço nem ideia. Mas sobre a tua palavra eu estou lançando a minha semente, aleluia! Eu não sei quem o Senhor vai usar, eu não sei de que forma, vai ser milagre, se é poder, mas eu só sei, Pai, que sobre a tua palavra eu lanço a minha confiança. Eu dou um passo de fé e creio que Deus é poderoso para fazer em nome de Jesus. Olha que coisa linda quando Jesus ele vira para Pedro e manda Pedro pescar, vai pescar. Lá em Lucas capítulo 5. E tem coisas que você não entende. Deus manda você fazer pela fé. E semeia pela fé, você não está vendo nada, você crê. Lucas capítulo 5, queridos. É tão linda essa palavra. Lá no versículo 4, fala assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse-lhe, Simão aqui era Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Vamos dar uma parada por aqui. Simão era pescador. Ele tinha uma empresa de pesca. Era o que ele sabia. O mar era o seu território, era o que ele dominava. Era onde estava sob o seu controle, era onde estava sob o seu domínio. E ele, trazendo para o nosso popular, e falou assim: Jesus, sinto muito, mas hoje o mar não dá para peixe. Porque, Senhor, eu sei que o Senhor é mestre, é bom em palavra, o Senhor opera milagre, mas, Senhor, eu pesquei a noite toda, não trouxe nem uma sardinha. O negócio está ruim, Senhor. Mas o Senhor não mandou? Aí Pedro, ele não para aqui. Ele falou: Senhor, nada apanhamos, mas, amém? Aqui no versículo 5, mas porque mandas, lançarei a rede, aleluias. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Você pode pensar: Senhor, mas até agora eu não estou vendo nada acontecer. Mas sobre a tua palavra, Pai, eu vou lançar. Sobre a tua palavra, sobre a tua direção, sobre a tua ordem, eu vou ser obediente e eu vou lançar em nome de Jesus. Porque, Senhor, eu não faço a menor ideia como vai acontecer esse milagre, mas eu estou semeando pela fé. E você pode semear todo o tempo da tua vida, em todo momento da tua vida, e você colher coisas grandes da parte do Senhor. Volta lá para Eclesiastes 11, em nome de Jesus. No versículo 6. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se essa ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Olha que coisa interessante, trazendo para esse contexto de novo de fazendeiro, de agricultura, de arado. A hora de semear é de manhã. Amém? Alguém que já foi da roça? O meu pai, ele já foi da roça, né? O horário de acordar 4 horas da manhã. Meu pai, ele nasceu na roça. O meu avô, ele tinha plantação. E o horário de acordar eram 4 horas da manhã. Porque está fresco. Você tem uma manhã sem o sol forte sobre a tua cabeça. Então é o tempo de semear, é o tempo de você ir para o arado, é o tempo de você ir para mexer na terra. Mas o Senhor, ele vira nesse contexto e fala assim: de manhã semeia a tua semente, amém? Mas à tarde, não largue a sua mão. O Senhor quer dizer para nós: de repente, você já está cansado. Porque essa tarde já é um tempo que vem um cansaço do corpo, cansaço humano, cansaço físico, um desgaste. De repente você está num período da tua vida que você já semeou e ainda não viu nada. E você fala: Senhor, eu desisto, já estou cansado. Mas o Senhor fala assim:
mas que assim, em algumas situações, você pode olhar para uma criatura abençoada e você, meu Deus do céu, eu não tenho mais o que falar para essa pessoa. Senhor, eu falei tanto de Jesus para essa pessoa, e até agora eu não estou vendo nada. Senhor, eu estou cansado. O Senhor fala assim: tu ainda tem semente aí na tua bolsa? Então não guarda não, mas lança. Ah, mas eu estou cansada, Senhor. É tarde, mas ainda dá tempo. Lança, creia, em nome de Jesus. Continua em batalha espiritual, no mundo espiritual, para aquela vida. Aleluias. Tem situações, irmãos, que eu fico assim: Senhor Jesus, até quando, Paizinho? Poxa vida, já poderia me comer um brotinho, né? Um galinho pelo menos, Senhor. E você vê a terra ainda está isso aí, Jesus. Aí o Senhor fala assim: não desista, continua semeando em fé. E eu fico: Senhor, já te agradeço. Senhor, eu já te agradeço porque eu verei, não estou vendo nada. Mas Senhor, eu já te agradeço, eu já te agradeço, eu já te agradeço. E o Senhor fala: tu não sabe quanto vai colher. Não sabe. Tem pessoas, querido, que às vezes, em algumas situações da sua vida, já tentou tantas vezes, né? Às vezes é um concurso público, às vezes é uma faculdade, às vezes é um trabalho. E fica assim: cansado, estou cansado, Senhor. O Senhor fala assim: ainda tem semente aí na tua bolsa? Continua. Não fica pensando que vai vir vento, vai vir tempestade. Ah, Senhor, mas eu já estou desgastada, Senhor. Mas continua em nome de Jesus. Tu não sabe como tu vai colher. Teu coração tem que estar firmado em Deus. Há uma palavra, queridos, que fala em Gálatas 6:9. Abra aí em nome de Jesus. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, certamente, se não houvermos, ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Cansaço humano é natural. Todos nós, não tem nenhum super-homem, super-mulher, há um desgaste. Mas o Senhor, na palavra dele, que é perfeita, ele nunca vai te chamar para fazer algo que você não possa suportar. Ele fala: de manhã você semeou, você está cansado, é tarde, mas continua, porque tu não sabe a hora que você vai colher, qual delas vai frutificar. E a palavra, como ela se completa, ela fala: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Você só não vai colher se você não semear, se você não crer, se você não confiar, se você desfalecer. Entenda bem, a semente é santa, a semente é boa. Só basta uma ação da tua parte. E aquele que gera o crescimento, ele se responsabiliza como e quando. Como e quando o Senhor tem o seu tempo e a sua hora. Mas eu tenho que carregar essa semente, mesmo que em momentos chorando, mas continuar semeando no mundo espiritual. Porque a Bíblia me garante que eu vou voltar, sem dúvida, carregando os moles de alegria. Para nós finalizarmos em Apocalipse, capítulo 3. Fica de pé em nome de Jesus. No versículo 8, o Senhor fala na sua palavra: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa porta está garantida para você.
essa porta aberta está garantida para você. Mesmo com pouca força, mas você não abre mão da palavra, você não abre mão dessa semente, de semear na tua família, de semear no teu ministério, de crer sobre a vontade de Deus para você, de semear na vida do teu irmão, do teu próximo, daquele que nem conhece Jesus, mas é uma terra e você pode semear em nome de Jesus e você pode crer. E eu convido a você colocar a mão no teu coração nesta noite. De repente você pode ter passado por um período da tua vida desacreditado da colheita, mas a Bíblia fala que no tempo certo você ceifará. Aleluias. Ora manashere shuri cantara manasara manashere manaias. Ora você, querido, que é batizado no Espírito Santo, eu te convido nesse momento, ore em línguas. Ora manashere manashere